Uma professora nunca desistiu de sua filha desaparecida durante um festival de verão no Rio de Janeiro. Quando reencontrou a menina anos depois, ela caiu em prantos chorando. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida. Uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. A vida tranquila de Copacabana foi despedaçada quando Fernanda, de 7 anos, desapareceu durante o Festival de Verão Carioca. Gabriela, sua mãe, professora respeitada na escola municipal local, desabou na praça ao receber a notícia, criando uma cena que ficaria gravada na memória coletiva da comunidade. A busca começou imediatamente, com helicópteros circulando sobre a orla e voluntários vasculhando cada centímetro das florestas da Tijuca e praias vizinhas. Gabriela recusou-se a deixar o quartel dos bombeiros, que servia como centro de operações, sobrevivendo à base de café e determinação enquanto as autoridades trabalhavam incessantemente. As primeiras 24 horas foram cruciais. Todos sabiam disso. O rosto angelical de Fernanda, com seus olhos castanhos expressivos e cabelos cacheados, amarrados com fitas coloridas, estava estampado em cartazes por toda a cidade. Noticiários interrompiam a programação regular para divulgar atualizações. O marido de Gabriela, Roberto, diretor de uma empresa de tecnologia, mobilizou recursos privados, oferecendo uma recompensa substancial por qualquer informação. A menina havia simplesmente evaporado, enquanto brincava com outras crianças perto do calçadão, a apenas alguns metros de onde Gabriela conversava com outros pais. Eu só desviei o olhar por 1 minuto, repetia Gabriela aos investigadores, sua voz embargada pela culpa e desespero. 1 minuto. Ela estava ali, correndo com as outras crianças, e então sumiu. A declaração, inicialmente recebida com empatia, começaria a provocar olhares duvidosos, conforme os dias passavam sem qualquer sinal de Fernanda. À medida que dias se transformavam em semanas, o frenesi inicial da mídia começou a diminuir. A investigação policial batia em um beco sem saída após outro e a frente outrora unificada da comunidade começava a se fragmentar. Sussurros começaram. Talvez Gabriela não estivesse observando com atenção suficiente. Talvez houvesse problemas em casa. Gabriela, antes amada por todos, viu-se sutilmente ostracizada, com pais afastando seus filhos quando ela se aproximava. Apesar da crescente pressão social, ela se recusou a voltar a lecionar, dedicando-se inteiramente a encontrar sua filha. Liquidou suas economias para a aposentadoria para financiar a busca contínua quando os recursos oficiais foram redirecionados para outros casos. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. O apartamento de Gabriela, antes um espaço acolhedor cheio de livros infantis e brinquedos coloridos, transformou-se em um centro de operações improvisado. As paredes da cozinha tornaram-se um complexo emaranhado de mapas, cronogramas e possíveis avistamentos. Seu telefone tocava constantemente nas primeiras semanas. Amigos oferecendo apoio, repórteres buscando declarações e, ocasionalmente, o som mais temido. Vozes desconhecidas relatando ter visto Fernanda em locais distantes. Foi durante essas primeiras semanas que Gabriela desenvolveu um sistema meticuloso para filtrar informações. Cada ligação, e-mail ou relato era documentado, categorizado e investigado. Ela mantinha um diário detalhado, registrando não apenas as informações, mas suas intuições sobre cada uma delas. Confie no seu instinto de mãe.
havia dito uma psicóloga da polícia especializada em crianças desaparecidas, palavras que Gabriela transformou em mantra. Enquanto isso, seu casamento com Roberto começava a mostrar rachaduras. Inicialmente um pilar de força, Roberto gradualmente começou a sugerir que precisavam seguir em frente e encontrar um fechamento. Suas diferentes maneiras de lidar com o luto criaram um abismo que parecia intransponível. "Não posso simplesmente desligar meu coração, Roberto", Gabriela disse durante uma de suas últimas conversas como casal. "Cada vez que você fala em seguir em frente, sinto como se estivesse abandonando-a novamente." A separação foi inevitável. Roberto eventualmente mudou-se para São Paulo a trabalho, uma distância que parecia simbolizar o quanto seus caminhos haviam divergido. A partida dele foi outro golpe que a comunidade usou contra Gabriela. Agora os sussurros sugeriam que o casamento tinha problemas antes mesmo do desaparecimento, talvez explicando a negligência que levou à tragédia. 3 meses após o início da busca, a investigação teve sua primeira guinada inesperada, quando imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina a 300 quilômetros de distância, na região serrana do Rio, capturaram um vislumbre de uma criança parecida com Fernanda. Gabriela imediatamente reconheceu o jeito característico da filha de colocar o cabelo atrás da orelha, mas os investigadores descartaram como coincidência. Indignada, ela viajou por conta própria até o local, dormindo no carro e mostrando a foto de Fernanda para todos que encontrava. E se a chave para encontrar Fernanda estivesse nas mãos de estranhos que passaram por aquele posto de gasolina? E se sua filha estivesse a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto todos desistiam aos poucos? Essas perguntas atormentavam Gabriela, enquanto ela percorria as pequenas cidades da região serrana. Sua persistência valeu a pena quando um funcionário de um motel lembrou-se de ter visto a criança, mas com um casal que alegava ser seus tios. Essa pequena validação alimentou a determinação de Gabriela, embora não tenha levado a avanços imediatos. Contudo, foi o suficiente para que ela se recusasse a participar do serviço memorial que a cidade realizou para Fernanda no aniversário de 1 ano. Um serviço que ela considerou uma traição, uma admissão de derrota. "Minha filha não está morta", declarou firmemente ao padre que gentilmente a convidou para a cerimônia. "Enquanto eu respirar, continuarei procurando." O padre Antônio, tornou-se um dos poucos aliados constantes de Gabriela. Mesmo sem concordar completamente com sua recusa em aceitar a realidade, como muitos colocavam, ele respeitava sua fé inabalável. Foi ele quem sugeriu que Gabriela canalizasse parte de sua energia para ajudar outras famílias de crianças desaparecidas, uma sugestão que inicialmente ela rejeitou, mas que eventualmente se tornaria uma tábua de salvação. O segundo ano trouxe novos desafios. A atenção da mídia havia completamente desaparecido, e até mesmo amigos próximos começaram a fazer menos ligações. Foi quando Gabriela teve a ideia de iniciar um blog documentando cada detalhe da busca. Suas postagens cruas e emocionais, gradualmente, atraíram seguidores, e um podcast de crimes reais apresentou a história de Fernanda. Essa exposição trouxe tanto ajuda quanto prejuízo. Novas dicas chegavam, mas também cruéis trotes e teorias conspiratórias. Gabriela desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de filtrar sinal de ruído, focando apenas em pistas com potencial substância, uma habilidade nascida de inúmeras decepções. Foi através do blog que Gabriela encontrou uma rede de outras mães e pais de crianças desaparecidas. Juntos, compartilhavam recursos e apoio emocional, criando uma família escolhida unida por circunstâncias inimagináveis. Essa conexão trouxe a Gabriela uma nova perspectiva e força renovada.
No mesmo período, Gabriela descobriu que Roberto estava prestes a se casar novamente. A notícia chegou como um soco no estômago, não porque ainda o amasse romanticamente, mas porque representava um capítulo definitivamente encerrado. Sua nova noiva, Helena, surpreendentemente, fez contato com Gabriela. "Nunca pretendo substituir você ou Fernanda na vida de Roberto", escreveu ela em um e-mail. "Mas quero que saiba que apoio sua busca e estou aqui se precisar de qualquer coisa." A mensagem, inesperadamente compassiva, criou uma aliança improvável que provaria ser crucial mais tarde. O avanço mais significativo chegou no final do segundo ano, quando o podcast sobre Fernanda chamou a atenção de um caminhoneiro. "Transportei mercadorias para uma comunidade rural isolada no interior de Minas Gerais", contou ele. "Vi uma menina que se parecia muito com as fotos de Fernanda, mas com o cabelo tingido de castanho escuro. A comunidade, segundo ele, era conhecida por suas tendências isolacionistas, centrada em um composto agrícola autossuficiente que raramente se envolvia com estranhos. Será que, finalmente, estamos próximos de descobrir o que aconteceu com Fernanda? Ou este será apenas mais um beco sem saída na dolorosa jornada de Gabriela? O tempo está se esgotando, mas a esperança persiste. O terceiro ano trouxe um revés esmagador, quando as autoridades classificaram oficialmente o caso de Fernanda como inativo. A saúde de Gabriela deteriorou-se devido ao estresse e autocuidado inadequado. Ela desenvolveu insônia severa e começou a sofrer ataques de pânico. Um vizinho preocupado, cuja amizade com Gabriela havia se tensionado após o desaparecimento, notou-a coletando água da chuva em baldes quando seu fornecimento foi cortado devido a contas não pagas. Isso levou a uma intervenção comunitária, com ex-colegas estabelecendo um fundo de apoio e revezando-se para trazer refeições e ajudar com questões práticas, permitindo que Gabriela continuasse sua busca. A dica sobre a comunidade rural em Minas Gerais consumia os pensamentos de Gabriela. Após consultar sua rede de apoio e investigar discretamente, ela confirmou a existência do lugar, uma comunidade agrícola isolada chamada Vale da Luz, fundada por um líder carismático conhecido apenas como Professor. As informações sobre o local eram escassas, mas o suficiente para despertar a intuição de Gabriela. Em vez de agir impulsivamente, ela tomou uma decisão estratégica: candidatar-se a uma vaga de professora na pequena escola particular da comunidade. Usando suas qualificações legítimas, mas criando uma nova identidade como Sofia Lima, uma professora viúva buscando um recomeço longe da cidade grande, Gabriela preparou-se metodicamente. Tingiu seus cabelos, mudou seu estilo de vestir e praticou uma persona mais reservada e submissa, que imaginava que seria atraente para uma comunidade tradicional e isolada. A transformação de Gabriela de mãe desesperada em investigadora estratégica foi notável. A mulher que antes desmoronava ao menor lembrete de Fernanda, agora mantinha uma compostura inabalável enquanto potencialmente se aproximava dela. O delegado Castro, que havia liderado o caso inicialmente e estava prestes a se aposentar quando Fernanda desapareceu, adiou sua saída, atormentado por este caso final não resolvido. Sua lealdade a Gabriela contradizia os protocolos departamentais, causando tensão profissional, mas fornecendo a ela um importante apoio interno. "É loucura, Gabriela", disse Castro quando ela revelou seu plano. "Extremamente perigoso e tecnicamente ilegal. Não posso dar minha aprovação oficial." Após uma pausa significativa, acrescentou: "Mas se você insistir, pelo menos deixe-me fornecer algum apoio não oficial. Um telefone seguro, contatos de emergência." A vida dentro da comunidade isolada revelou camadas de complexidade que Gabriela não havia antecipado.
Muitos residentes estavam ali buscando vida simples, longe das pressões modernas, não envolvidos em qualquer irregularidade. Ela formou conexões genuínas com estudantes e pais, tornando seu papel encoberto cada vez mais conflituoso. Enquanto isso, mapeava metodicamente o composto, observando áreas restritas e medidas de segurança incomuns ao redor de certas cabanas. O professor, um homem de meia-idade com carisma magnético, pregava um retorno a valores mais simples e uma desconfiança saudável do mundo exterior. Sua filosofia ressoava com pessoas feridas e desiludidas com a sociedade moderna. Gabriela, em seu disfarce, encontrou-se assistindo a seus sermões semanais, estudando-o enquanto ele cativava sua audiência. Quanto mais observava, mais percebia que o homem não era simplesmente um fanático religioso. Ele era calculista, manipulador e extraordinariamente cauteloso. Após meses de observação cuidadosa, ela notou uma menina com aproximadamente a idade de Fernanda que, apesar de ter cabelos de cor diferente, exibia maneirismos surpreendentemente semelhantes aos de sua filha. A menina era mantida separada das outras crianças e parecia anormalmente submissa. Gabriela orquestrou um encontro casual. E, embora a garota não demonstrasse reconhecimento, ela derrubou seu estojo de lápis, revelando um compartimento escondido contendo um pequeno brinquedo idêntico ao favorito de Fernanda. O coração de Gabriela quase parou naquele momento. O pequeno unicórnio de pelúcia, desbotado e gasto pelo tempo, era inequivocamente o amuleto da sorte que Fernanda carregava para todo lugar. Mesmo desbotado e com um chifre remendado, Gabriela o reconheceria em qualquer lugar. Mas a garota, que todos chamavam de Mariana, olhou para Gabriela sem o menor sinal de reconhecimento. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte nos comentários. Gabriela enfrentou seu maior desafio: como confirmar a identidade desta criança sem colocar qualquer uma delas em perigo. Ela sutilmente coletou um canudo descartável para testes de DNA através de seus contatos, enquanto simultaneamente descobria que o líder do composto vinha trazendo crianças vulneráveis sob arranjos questionáveis de adoção. Sua coleta de evidências quase expôs sua verdadeira identidade quando um guarda de segurança desconfiado a pegou fotografando documentos. O incidente com o guarda foi um alerta de quanto sua posição era precária. Por um triz, Gabriela conseguiu convencer o homem que estava apenas organizando arquivos escolares, mas sabia que estava sendo observada mais de perto agora. O tempo estava se esgotando. Foi Helena, a nova esposa de Roberto, quem providenciou a análise do DNA coletado do canudo. Através de contatos em um laboratório privado, ela conseguiu agilizar os resultados sem levantar suspeitas. A espera pelos resultados foi interminável para Gabriela, que continuava a observar Mariana de longe, notando cada pequeno gesto ou expressão que lembrava sua Fernanda. Durante esse período, Gabriela descobriu informações perturbadoras sobre o professor. Através de documentos encontrados no escritório da escola e conversas cuidadosamente orquestradas com membros mais antigos da comunidade, ela começou a montar o quebra-cabeça. O homem tinha um histórico de trazer crianças especialmente selecionadas para a comunidade. Algumas alegadamente órfãs, outras supostamente de famílias perdidas no caminho, que precisavam de orientação espiritual. Quando os resultados do DNA finalmente chegaram, confirmando que Mariana era de fato Fernanda, Gabriela precisou usar toda a sua força de vontade para não agir imediatamente. O plano precisava ser perfeito. Um movimento em falso e o professor poderia simplesmente desaparecer com Fernanda novamente, desta vez
para um lugar onde Gabriela nunca os encontraria. Com a ajuda discreta do delegado Castro, um plano foi elaborado. Evidências seriam coletadas metodicamente, outros órgãos policiais seriam envolvidos. Uma operação cuidadosamente orquestrada resgataria não apenas Fernanda, mas qualquer outra criança mantida contra sua vontade na comunidade. Mas como em muitos planos meticulosos, o destino interveio de forma inesperada. Um incêndio florestal, comum naquela região durante a estação seca, começou a se aproximar perigosamente do composto. A evacuação tornou-se necessária, criando caos e confusão. Foi durante essa desordem que Gabriela notou o professor tentando partir separadamente com Mariana e duas outras crianças em um jipe. Sem tempo para alertar as autoridades e vendo sua única chance escorrendo entre os dedos, Gabriela tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Será que Gabriela conseguirá finalmente resgatar sua filha depois de tantos anos de busca incansável? O que acontecerá quando mãe e filha finalmente se reencontrarem após tanto tempo separadas? O desfecho desta história emocionante está prestes a se revelar. Aproveitando a confusão da evacuação, Gabriela seguiu o jipe do professor até um ponto isolado da estrada, onde ele havia parado para consultar um mapa. Com o coração martelando no peito, ela se aproximou do veículo, finalmente abandonando seu disfarce. "Fernanda!" chamou ela, ignorando o homem atônito e fixando seu olhar na menina de cabelos escuros. "Meu nome é Gabriela. Sou sua mãe." O caos que se seguiu ficou gravado na memória de Gabriela como uma sequência de flashbacks fragmentados. O professor tentando arrancar o jipe, ela agarrando a porta com força sobre-humana. As outras crianças chorando confusas. Fernanda paralisada, seus olhos arregalados em choque. E então, milagrosamente, as sirenes aproximando-se. O delegado Castro, sempre vigilante, havia seguido de longe os movimentos de Gabriela e mobilizado uma equipe quando percebeu que algo estava errado. A confrontação terminou com a prisão do professor, mas este foi apenas o início de um novo e complexo capítulo. Fernanda, que acreditava firmemente ser Mariana, estava aterrorizada e confusa. Anos de condicionamento e narrativas falsas sobre seu passado haviam criado uma realidade alternativa em sua mente. Ela se encolhia ao toque de Gabriela e perguntava repetidamente pelo pai, como chamava o professor. Os especialistas em trauma infantil alertaram Gabriela que o processo de reconexão seria longo e delicado. A reunião emocional que ela havia imaginado inúmeras vezes em seus sonhos, abraços, lágrimas de alegria, um retorno imediato à vida que tinham antes, foi substituída por uma realidade muito mais complexa e dolorosa. Ela passou 5 anos sendo condicionada a acreditar em outra realidade, explicou a psicóloga infantil designada para o caso. Seu cérebro desenvolveu mecanismos de sobrevivência que incluem aceitar essa nova identidade. A recuperação não será linear. Roberto, ao saber da notícia, voou imediatamente de São Paulo. Sua presença adicionou outra camada de complexidade. Fernanda não o reconhecia também, e o choque em seu rosto quando confrontado com esta realidade foi devastador de testemunhar. Helena, mostrando extraordinária compaixão, sugeriu que eles dessem espaço a Gabriela e Fernanda para começar o processo de reconexão antes de complicar ainda mais a situação. Os testes de DNA confirmaram oficialmente o que o coração de Gabriela já sabia, e as autoridades descobriram mais 2 crianças desaparecidas no composto, além de evidências de outras que haviam passado por lá. O caso gerou manchetes nacionais, com a história de determinação de Gabriela, inspirando pessoas em todo o país. A comunidade que outrora duvidara dela, agora celebrava sua persistência,
embora ela achasse esses elogios vazios após anos de isolamento. Onde estavam todos vocês quando eu precisava de apoio? Perguntou ela ao repórter, que insistia em retratá-la como uma heroína. Não sou heroína, sou mãe. Fiz o que qualquer mãe faria, o que qualquer um de vocês deveria ter feito: não desistir. Os meses que se seguiram foram um doloroso processo de reconstrução. Gabriela e Fernanda mudaram-se para uma pequena casa na região serrana, longe da atenção da mídia e das memórias dolorosas de Copacabana. A casa, cercada por natureza e com um grande jardim, tornou-se um santuário, onde Fernanda poderia processar seu trauma no próprio ritmo. Os primeiros sinais de reconexão vieram em momentos sutis. Fernanda inconscientemente cantarolando uma canção de ninar que Gabriela costumava cantar, perguntando sobre um animal de estimação pelo nome, embora alegasse não se lembrar dele, ou simplesmente permanecendo na mesma sala que Gabriela, sem ansiedade visível. Pequenas vitórias que Gabriela aprendeu a valorizar profundamente. O processo de cura foi auxiliado pela descoberta de uma caixa de memórias que Roberto havia preservado. Fotos de infância, desenhos, o primeiro par de sapatos de Fernanda. Cada objeto tornava-se uma ponte para memórias que haviam sido suprimidas, mas não completamente apagadas. A psicóloga explicou que crianças possuem uma notável resiliência e que, embora o trauma tivesse causado fraturas em sua identidade, a essência de quem Fernanda era permanecia intacta, esperando para ser redescoberta. A história conclui-se 5 anos após o desaparecimento, com mãe e filha iniciando a difícil jornada de reconexão. Fernanda lutava com lealdades confusas e memórias fragmentadas, enquanto Gabriela precisava ajustar suas expectativas de uma reunião imediata de conto de fadas. Gabriela estabeleceu um sítio rural onde Fernanda pudesse curar no próprio ritmo, longe da atenção da mídia. Ela transformou suas extensas habilidades de investigação em um papel consultivo para famílias de crianças desaparecidas, trabalhando remotamente enquanto se concentrava em reconstruir seu relacionamento com a filha. Com o tempo, a terapia e apoio consistente, Fernanda começou a integrar suas experiências fragmentadas em uma narrativa coerente. Ela entendeu que o professor havia manipulado não apenas ela, mas dezenas de adultos vulneráveis que buscavam significado e propósito. Compreender que ele havia abusado da confiança de tantas pessoas ajudou-a a processar sua própria experiência de manipulação. Roberto e Helena eventualmente se tornaram parte da rede de apoio estendida de Fernanda, visitando regularmente e construindo um novo tipo de relação familiar que, embora não convencional, fornecia estabilidade e amor. O delegado Castro, agora oficialmente aposentado, tornou-se uma figura paterna para Fernanda, compartilhando histórias sobre a incansável busca de sua mãe durante os anos de separação. Na cena final, Fernanda hesitantemente se junta à sua mãe para reviver uma tradição que costumavam compartilhar: plantar sementes de flor da lua que florescem apenas à noite. Enquanto trabalham juntas no jardim, Fernanda espontaneamente se lembra do nome da constelação que costumavam observar juntas, uma memória que lhe haviam dito que era implantada. Este simples momento de recordação genuína torna-se mais significativo do que qualquer grande reunião, simbolizando a lenta, mas esperançosa restauração de seu vínculo e da verdadeira identidade de Fernanda. "Olha, mãe", disse Fernanda, apontando para o céu noturno. "Orion, você sempre dizia que ele estava me protegendo, lembra?" Os olhos de Gabriela encheram-se de lágrimas. Era a primeira vez que Fernanda a chamava de mãe espontaneamente, sem hesitação ou pausa desconfortável. "Lembro", respondeu ela suavemente, resistindo ao impulso de fazer grande alarde deste momento monumental.
Ele sempre esteve lá, mesmo quando não podíamos vê-lo. Fernanda assentiu, voltando sua atenção para as sementes em suas mãos. Como nós, disse ela após um momento. Mesmo quando estávamos separadas, ainda éramos nós. Em seu olhar, Gabriela viu um vislumbre da velha Fernanda, curiosa, pensativa, profundamente intuitiva. O caminho à frente ainda seria longo, com altos e baixos, mas naquele momento, sob as estrelas, com as mãos na terra, preparando-se para novas flores, Gabriela soube com certeza. Ambas encontrariam o caminho de volta uma para a outra e para si mesmas. O caso do professor expôs uma rede mais ampla de tráfico de crianças que operava nas sombras da sociedade, levando a mudanças significativas nas políticas de proteção infantil em todo o país. A história de determinação de Gabriela inspirou outras famílias a nunca desistir de encontrar seus entes queridos perdidos. E mais importante, mostrou que mesmo nas circunstâncias mais devastadoras, a esperança, quando alimentada pela determinação inabalável, pode florescer e resistir. Como as flores da lua, que Gabriela e Fernanda plantaram juntas, algumas jornadas começam na escuridão mais profunda, mas eventualmente encontram seu caminho para a luz. E como as mesmas flores, algumas ligações são tão profundamente enraizadas que sobrevivem às estações mais severas da vida, prontas para florescer novamente quando o momento certo chegar. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.